Exercício número 1 da aula 126 do 8º ano do ensino fundamental. Com 6 ladrilhos em forma de triângulo equilátero, foi possível montar uma peça em formato de hexágono regular. Sabe-se que a altura de cada peça é 17,3 centímetros e a medida dos lados é de 20 centímetros. Com base nessas informações acima, assinale a alternativa correta. Cada triângulo que forma esse hexágono tem uma área de 17,3 centímetros quadrados. A soma das áreas dos triângulos que compõem a peça é 346 centímetros quadrados. A área dessa peça é 1.038 centímetros quadrados. Se juntarmos duas peças iguais a essas, teremos uma área de 34,6 centímetros quadrados? Então vejamos. Quero que vocês percebam que tudo o que está relacionado aí fala justamente de área. Então nós vamos dar uma olhada no que significa a área desse triângulo equilátero e do hexágono regular. Primeiro, o que é um triângulo equilátero? Triângulo equilátero é aquele triângulo que tem todos os lados com a mesma medida. Tá? Então ele está dizendo aqui em cima que esses ladrilhos eles têm um formato de triângulo equilátero. E cada lado mede 20 centímetros. Ou seja, esse lado mede 20, esse mede 20 e esse mede 20 também. Esse é o triângulo equilátero. Todos os lados com a mesma medida. O que mais que ele está dizendo? Ele disse que essa peça, esse triângulo, ele tem uma altura de 17,3 centímetros. O que significa a altura de um triângulo? A altura de um triângulo é a distância entre um vértice e o seu lado oposto. Ou seja, é uma reta que vem lá do vértice ao lado oposto a esse vértice e forma um ângulo de 90 graus com a base. Isso é a altura do triângulo, que nesse caso mede quanto? Mede 17,3 centímetros. Pois bem, o exercício ainda nos diz o seguinte, que se a gente juntar 6 desses ladrilhos, que tem a forma triangular, nós formamos um hexágono regular. O que é um hexágono? Hexágono é um polígono que tem 6 lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, a particularidade do hexágono regular é que todos os lados têm exatamente a mesma medida. Tá? Então, esse lado é igual a esse, que é igual a esse. Por isso a palavra regular. E tem outra característica importante, que o hexágono regular ele é formado exatamente pela junção de 6 triângulos equiláteros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 triângulos equiláteros. Se a gente juntar 6 desse aqui, nós montamos um hexágono regular. Tá bom? Agora vamos observar um pouquinho o que significa área de um triângulo. Eu preciso achar a área desse triângulo. Vamos copiar aqui, ó. Área do triângulo. A gente diz a área de um triângulo qualquer. Vou novamente desenhar um outro triângulo para a gente tirar algumas informações. Então, nós temos um triângulo aqui. Tá? Esse triângulo ele tem uma altura, que eu vou representar pela letra H. Então, essa aqui é a altura. E ele também tem uma base. Essa base é a distância desse ladinho aqui. Para nós calcularmos a área de um triângulo, o que é que nós devemos fazer? Nós devemos multiplicar a base
vezes a altura e o resultado dividir por 2. Quando nós fizemos isso, nós descobrimos a área de um triângulo. No nosso exercício, nós vamos achar a área de cada ladrilho. Então veja bem, quem é a altura nesse triângulo aqui? Ó? É 17,3. Quem é a base nesse triângulo? É o 20. Então, se eu substituir esses valores na nossa formulazinha aqui, ó, nós vamos encontrar justamente a área desse triângulo. Vamos lá, então? A área vai ser igual. Quem é a base? A base é 20. Quem é a altura? A altura é 17,3. Tudo isso dividido por 2. Veja bem, eu vou simplificar. Ó. Se eu dividir o 20 por 2, sobra 10. E quando eu multiplico 10 por 17,3, eu vou deslocar a vírgula da esquerda para a direita. Neste caso, uma casinha. Então, a área deste ladrilho será 173, está falando em metros ou centímetros? Centímetros. Centímetros quadrados. Achei a área de um ladrilho. Tá? Agora, para achar a área do hexágono, o que eu vou ter que fazer? Para calcular essa área total aqui, se eu sei de 1 e tem 6, basta eu multiplicar. 173 vezes o 6, que eu vou achar a área total dessa nossa figura. 6 vezes 3 é 18. 6 vezes 7, 42 mais 1, 43. E 6 vezes 1 é 6. 6 mais 4, 10. A área total é de 1.038 centímetros quadrados. Achei a área de 1 e achei a área total do 6. Vamos dar uma olhadinha o que pede a atividade. Ó. Ele diz o seguinte. Foi possível montar uma peça. Então, olha ali, ó. A área desta peça, o que é a peça? A peça é a junção dos 6 ladrilhos. É de 1.038 centímetros quadrados? Exatamente o valor que eu encontrei aqui. Portanto, a letra C. No exercício número 2 diz o seguinte. Um retângulo ele possui dimensões B e H. Um segundo retângulo possui a mesma altura e o dobro da base, ou seja, 2 vezes o valor de B. Nesse caso, podemos afirmar que vamos interpretar esse nosso enunciado aqui. Então, primeiro tem um retângulo. E este retângulo, ele tem as seguintes medidas, B e H. Uma das medidas é B e a outra das medidas é H. Certo? Agora vamos para o segundo retângulo. O segundo retângulo é um pouquinho maior. Ele tem o mesmo valor de H, só que ele tem o dobro de B. Então, nós temos aqui 2B e temos o H. O que está dizendo a nossa atividade? Para a gente olhar essas afirmativas aqui e verificar qual é a verdadeira. Por exemplo, na letra A. A área do segundo é o dobro da área do primeiro. O que é dobro? Dobro é quando você multiplica por 2. Então, vamos calcular a área do primeiro. Como é que nós calculamos a área de um retângulo? A área do retângulo é
a multiplicação de lado maior vezes o lado menor. Ou seja, eu vou multiplicar B vezes o H. Esta é a área do primeiro retângulo. Agora, quando eu vou para o segundo retângulo, o que tem que acontecer aqui? A área é a multiplicação de 2 vezes o B vezes o H. Você consegue perceber comigo, ó, que aqui eu tenho só um B vezes H. Aqui eu vou ter 2 vezes o B vezes o H. Então, na verdade, quando eu falo quando eu faço essa comparação, eu estou dizendo que esse retângulo número 2 tem o dobro. Ó, tem o dobro da área do primeiro. Certo? Muito bem. Então, agora vamos para o próximo. Então, a letra A já é verdade. Já sei a resposta. É a letra A. Mas vamos analisar por que os outros não são. A área do segundo é o quádruplo da área do primeiro? Não. Ele seria o quádruplo se no lugar desse 2 eu tivesse um 4. Aí sim, 4 vezes maior. O perímetro do segundo é o dobro do perímetro do primeiro? Vejamos, o que é perímetro? Então, aqui nós estávamos falando de área. Agora nós vamos falar de perímetro. O que é perímetro? Perímetro é somar todos os lados. Então, eu vou pegar ali do primeiro, o perímetro. Eu vou somar B mais H mais H. Eu vou ter como resultado 2B mais 2H. Ou seja, eu posso colocar esse 2 em evidência. O perímetro é 2 vezes a base mais a altura. Agora, se eu pegar o segundo, o que eu vou perceber ali no segundo? Eu vou perceber que o perímetro vai ser assim, ó. 2B mais 2B mais H mais H. Se eu somar, eu vou ter 4B mais 2H. Se eu colocar em evidência, vai dar o dobro de 2B mais o H. É o dobro? Não. Por que não é o dobro? Porque aqui, ó, nesse primeiro B só sobrou o B, nesse primeiro retângulo. No segundo sobrou 2B. Então isso já me garante que não é o dobro. Tá? Se tiver só o 2 aqui, o 2 multiplicando o B mais o H, aí seria o dobro. Agora aqui não é mais. Certo? O perímetro e a área não se alteram? Claro que se alteram, né? Nós vimos que a área vai se alterar e o perímetro vai se alterar. Nesse caso da número 2, então a letra A responde a nossa questão.